Na verdade, a gente não vai dar valores aqui especificados, porque envolve recebimentos também do atletas, que são valores particulares dele, né? Mas eu quero dizer para o torcedor e para vocês que foi números bem em conta e a gente aceitou a obrigação de compra justamente por isso. O Cruzeiro, de início agora, eu posso falar, o que nós gastaremos é 200 mil euros, que dá aí 900 mil reais, que inclusive nós já pagamos hoje. Então, assim, é uma contratação de peso, porque ela reforça o grupo, como o próprio Dodô disse, né? São dois grandes laterais, né? O Egídio e o Dodô, e a gente precisava muito ter esse reforço na equipe, né? Nas duas equipes, porque quando você joga com um time chamado de alternativo, a gente estava carente e no início foi falado a posição que o Cruzeiro contrataria. E dentro do que nós falamos, que é um meia, que veio o Rodriguinho, que é um lateral esquerdo, que veio o Dodô, o lateral direito, né, o Luiz, que veio. Então, assim, eu acredito que o nosso grupo está ficando forte, realmente, para a gente poder ter uma sequência vitoriosa que o Cruzeiro vem tendo aí nos últimos anos. O Itaí, o que pesou para o Cruzeiro ter obtido sucesso nessa investida, considerando até a concorrência com o Flamengo, que é o clube hoje, né, da moda, assim como o Palmeiras, em termos financeiros, né? O Flamengo tinha interesse nesse jogador. O futebol ele é muito financeiro, é muito dinheiro, mas tem uma coisa que prevalece muito nos bastidores do futebol, que é o relacionamento. O relacionamento, né? Tá aqui o pai do Dodô. Pela primeira vez vocês não descobriram, mas o pai dele esteve aqui em Belo Horizonte comigo há vários meses atrás. Nós almoçamos e gosta muito do Cruzeiro, né? Como vocês viram, o Dodô veio para cá com 11 anos e a gente apresentou um projeto de carreira para o jogador. O jogador é novo, o Cruzeiro está atrás de título não só esse ano, os outros anos subsequentes você tem que fazer um trabalho preparado. E isso pesou muito. Eu acho que lá atrás a gente já tinha feito um compromisso. E esse compromisso, no final, prevaleceu, sendo cumprido aí pelo pai do Dodô, o Sobenê, e pelo empresário do jogador, que é o Júnior, que também está presente aqui. O Cruzeiro está aberto ainda a novas negociações, a mais algum reforço? E mais, a questão do patrocinador master até domingo, será feito esse anúncio oficial ou não? Aí, questão de patrocinador é com o departamento comercial, pelo que ele me passou ainda não está definido, mas a questão do que eu falei do Rodriguinho, do patrocinador que ajudou, eu não falei que era master, eu falei o patrocinador, esse patrocinador já está no Cruzeiro, que é a Unicor, e nós vamos apresentar juntamente com a Unicor, apresentar o jogador. O nosso departamento de marketing está preparando a ação, junto com o de comunicação, para que a gente possa fazer a apresentação oficial do Rodriguinho, que já assinou o contrato por 3 temporadas. Rodriguinho, o total que o Cruzeiro vai gastar com o investidor dá um total de 4 milhões de dólares. Tem muita gente falando vários números aí, mas não confere. É um total de... Nós fizemos uma parceria boa com o time lá do Pirâmides, através do relacionamento também que nós temos com o representante do clube, que no início eu confesso para vocês que foi até difícil tratar com ele por causa do nome, Eduardo Maluf. E como todo mundo sabe, eu era muito amigo do Maluf e ficava assim meio na hora pensando muito nisso. Mas, né, eu acho que até isso foi bom, né, que eu sei que o Maluf trabalhou lá no Atlético Mineiro, mas a gente sabe o carinho e ele começou, foi no Cruzeiro. E eu acho que até isso aí também ajudou. Eu acredito em energias positivas, porque a contratação do Rodriguinho foi muito difícil, foi muito badalada. Até o último minuto o Cruzeiro ainda corria risco, né, de perder o jogador por questões de valores, né? As pessoas oferecem mais, isso aí é normal no mercado. E nesse caso aí eu entendo porque o Pirâmides deixou claro que ia negociar o atleta. Então é normal você ter disputa de valores no mercado, mas prevaleceu também o projeto do Cruzeiro de ganhar títulos e a tranquilidade que é Minas Gerais para se trabalhar. Por hora se encerrou não o ciclo de contratações? Kenon vai vir? Não, o pessoal especulou aí. Esse é um peixe que não, eu é um comprei, bom nome, mas não tem nada bom a ver. nome. Depois que você falou no Kenon, eu passei até a sonhar em trazê-lo. Muita grana, né? Mas vem mais gente? Não, virar mais gente ou não? O muita grana, o Rodriguinho era também, virou viável. Então, eu acho que qualquer boa contratação,
a gente tem que ir trabalhando, a gente não dá muita especificação. Eu brinquei aqui pela liberdade que nós temos e realmente, se o Cruzeiro conseguir, seria um grande reforço. Mas nesse momento está longe da realidade do Cruzeiro, apesar que o representante é o mesmo do Rodriguinho. E daí, uma pergunta que o torcedor sempre faz e eu repasso para você, nesse processo de montagem do elenco, a direção, a comissão técnica, entendem que para a saída do Arrascaeta veio o Marquinhos Gabriel, o Cruzeiro ainda está buscando esse jogador de velocidade ali para os flancos? A gente falou de... Todo mundo está confundindo a questão do Rodriguinho substituir a Arrascaeta. O Rodriguinho é o meia que a gente anunciou que contrataria. Então, não é para jogar... Aí é com o Mano. Ou vai jogar com o Thiago Neves, ou os dois vão... São muitos jogos. Igual a questão do Egídio e do Dodô. E dos outros jogadores. Hoje o jogador, ele gosta de vir para o Brasil por isso. Ele sabe que ele vai fazer aí, no mínimo, 30 jogos. Porque o Cruzeiro esse ano, se não me engano, foi 69 jogos. Não, foi mais. Eu lembro que eu... Pois é. Eu lembro que a última vez que eu olhei no painel da preeleição que aparece em cima, a gente já estava em 68. E a vida da gente está passando tão rápido que ontem eu fui na preeleição e estava lá já 0-2. Nós nem terminamos mês de janeiro. Então, assim, eu acredito que essa é a vantagem também do futebol brasileiro, de você conseguir montar um grupo bom e com qualidade e com número maior. Os jogadores sabem. Então, para o lugar do Arrascaeta, a gente entende que o David, né, me parece até, o doutor não me passou detalhes, a contusão dele não foi grave. Ele foi confirmar com a ressonância, mas o Cruzeiro tem um dos aparelhos mais modernos de ultrassom 4D aqui na Toca, fora outros aparelhos, né? O Cruzeiro depois vai fazer a matéria. O Cruzeiro acabou de fazer um investimento de mais $70 mil em aparelhos, que todos já chegaram. Então, se o departamento médico nosso, a gente está investindo mesmo, porque a gente sabe que isso ajuda nessa quantidade muito elevadas de jogos. Então, ele não veio para o lugar do Arrascaeta, e a gente acredita muito que o David, o próprio Marquinhos Gabriel, que veio agora, ele faz aquele lado, né? E o Mano sabe montar o time, a gente acredita. Mas você vai trazer um jogador ainda para o lugar do Arrascaeta? Confesso para vocês que a gente está atento ao mercado. A gente só não traz o Keno, não traz o Pedro Rocha agora por causa do número. A gente, inclusive, está tentando viabilizar esse número. Porque para você contratar, primeiro você tem que ir atrás do dinheiro, para depois contratar. O que a nossa gestão assumiu, todas estão pagas. A questão do Manquejo era discutindo o juro de agiota. A gente não estava discutindo o pagamento. Era o juro que atrasou e o juro estava muito alto, abusivo. Então, não foi questão que nós atrasamos com... Então, da nossa gestão, apesar da gente entender que a dívida para trás é do Cruzeiro e nós estamos honrando, dentro da medida do possível, estamos honrando, mas eu acredito que você, para contratar, primeiro tem que viabilizar o dinheiro. E a gente está procurando viabilizar esse dinheiro para trazer um atacante aí para esse lugar deixado pelo Arrascaeta. Legal. Tá aí uma dúvida, por favor. Você falou que o Dodô veio por empréstimo, mais ou menos R$900 mil. Esse é empréstimo de 1 ano com passe fixado, é isso? Esses 200 é abatido na compra. E o Cruzeiro é obrigado a comprar, porque os números que a gente colocou lá é impossível não atingir. Que é ou o Cruzeiro fazer 15 pontos ou ele fazer 3 jogos. Então, a ideia minha de colocar isso foi justamente para não ter depois um retorno como aconteceu com o Santos. E o Cruzeiro já tem um contrato com o atleta a partir de 2020, entendeu? Então, a partir de 2020, o Cruzeiro já tem um contrato com o atleta de 4 anos. Então, eu posso dizer para vocês que o Dodô hoje é só questão de formalização durante o 2019. Mas ele é jogador do Cruzeiro por 5 anos. Não tem como ele não ser. E os números, mesmo os Cruzeiros estando apertados financeiramente, nós não precisaremos de parceiro para ajudar a pagar. Ele tem que fazer 3 jogos também, é isso? Só 3 jogos a meta? Ele fazendo 3 jogos no ano? 15, ou o Cruzeiro fazer 15 pontos no Brasileiro. Até você, né? Mas aí o Cruzeiro teria que pagar mais pontos. Aí o Cruzeiro pagaria em janeiro um valor de €300 mil para a Sampdoria, porque o atleta fez um compromisso com a Sampdoria de acordo já previsto de rescisão,
aonde tem um valor que, por envolver o atleta, nós vamos preservar, que o Cruzeiro pagará o atleta parcelado, em reais. Então, foi assim, a gente quer até agradecer o pai do Dodô, né, seu Benê, que está aqui, que ajudou muito nessa contratação, e a gente acredita que, no relacionamento, eu acho que o Cruzeiro beneficiou muito com a vinda do Dodô, do Rodriguinho, do Marquinhos Gabriel, permanência do Dedé, permanência do Thiago Neves, né? Eu acredito muito que o Cruzeiro vai estar forte aí para essa temporada. Seria 90% para o Cruzeiro e 10% para a Sampdoria. Ela continua com 10%. Tá aí. Você disse que o Cruzeiro está de olho no mercado, mas o clássico primeiro do ano está chegando e sempre tem aquela polêmica, a situação do clássico, e saiu agora há pouco a decisão, né, do Tribunal de Justiça de que o Cruzeiro teria que repassar os ingressos assim que o valor for depositado, 3 horas. Como é que você está vendo essa situação, mais uma vez, do clássico, de 90-10? Se fala muito de um lado, se fala muito do outro? Eu acho que faltou a imprensa, que é atleticana, ter feito o que eu sugeri, ir atrás da federação para ela intermediar o clássico dividido. E eu disse no Hoje em Dia e não repercutiu tanto, eu não entendi por quê. A federação não intermediou, o Cruzeiro abriu mão de tudo que foi pedido, o Cruzeiro abriu mão. Esse e-mail que o Atlético mandou para o Cruzeiro falando que não poderia ter o primeiro clássico dividido porque o Cruzeiro não aceitou renda dividida, nós aqui somos respeitadores do futebol. Eu mesmo já eliminei os 2 grandes aqui da capital e fui campeão mineiro por um time do interior. Então você não tem como saber se haverá outro clássico no campeonato. A gente tem que respeitar os clubes do interior. E quando teve a primeira reunião com o presidente do Atlético, eu tenho uma testemunha, que é o advogado Carlos Alberto Ages, que participou, e o Domênico, que é o assessor de imprensa do Atlético, diretor de comunicação, de que o presidente do Atlético concordou que esse primeiro clássico realmente não poderia ter renda dividida. Tudo que o Atlético pediu, mando de campo, o lado dele, o vestiário continuaria com a gente. Na época eu expliquei para você, a única coisa que ia fazer era cruzar os 2 lados, mas ele poderia ficar com o lado do bandeirinha ali, que é o que todo mundo briga, que para mim hoje não vale nada, mas é um direito da pessoa e nós, camarote, nós concordamos. Agora, uma coisa também que o presidente falou, até através do Domênico, que eu concordo, é difícil dividir o Mineirão, não é fácil, mas eu acho que desde quando teve a reunião, se tivesse realmente o interesse de fazer, teria resolvido. E por que a federação não intermediou? Porque o vice-presidente lá também não aceita clássico dividido. Do nosso lado aqui, o presidente autorizou, eu fiz a reunião e abri mão de tudo. Do lado de lá não teve esse consenso. Então vocês têm que perguntar para eles e que seja respondido sem mentira. E já adianto para vocês, o Cruzeiro sempre é atacado por esse vice-presidente jurídico deles. O cara nem entende de futebol, não sabe nem se a bola é redonda ou quadrada, mas é um problema deles. Então, o que eu entendo agora é que enquanto esse sujeito estiver lá, da parte do Cruzeiro não tem acordo mesmo, não. Eles cuidam da vida deles, a gente cuida da nossa. E vocês não têm que criticar isso aqui, porque eu cobrei de vocês várias vezes para vocês ir lá e perguntar. Por que não perguntaram quando eu falei? Por que a federação não entrou no meio? Por que não teve a intercessão da federação, a intermediação? E a partir desse momento o Cruzeiro está rompido com a Federação Mineira. Inclusive nós vamos estudar juridicamente, já começou hoje 7 horas da manhã o nosso advogado para pedir anulação da eleição que a gente entende que foi ilegal do presidente atual. O Cruzeiro vai entrar na justiça pedindo essa anulação, porque tudo que se briga na federação e até mesmo na CBF por ter esse vice-presidente lá, o Cruzeiro perde. Se vocês veem a decisão que eles deram, questão de ingresso, não existe setor laranja, amarelo, roxo para o visitante. Chama setor visitante. Vocês aqui conhecem o Mineirão. Só que o presidente do tribunal que deu a decisão, com certeza ele não conhece o Mineirão. E a polícia já deu uma declaração, acho que já está com o nosso advogado, não tem como você ter acesso ao setor que o Atlético está comprando. Ele não está comprando o roxo. Mas para ir, como é setor único, para ir para lá tem que passar no roxo. Isso aí o nosso advogado vai explicar melhor, mas o Cruzeiro não está aqui preocupado com o preço de ingresso.
Até porque a gente sabe que o lado de lá está muito apertado de dinheiro, é uma maneira, como eu sempre falo, que fora de campo nós temos que nos ajudar, do Cruzeiro ajudar eles também. Eu, por mim, o presidente não concordou, eu doava os ingressos. Eu quero é ver o Mineirão cheio, quero ver tudo bonito, na paz, mas que dentro de campo seja resolvido quem vai ganhar. E espero que seja o Cruzeiro. A gente respeita, a gente sabe que clássico não tem favorito, mesmo quando o lado de lá está melhor ou o lado de cá está melhor. Não tem favorito. Não estou aqui fazendo demérito a nada, é o contrário, eu respeito isso. Você não tem como falar Cruzeiro e Atlético antes quem vai ser o vencedor. Mas eu acho que essas coisinhas aí são coisas pequenas, não que o Atlético seja pequeno, é o contrário, é um grande clube de futebol brasileiro, mas a mentalidade da pessoa que fica tuitando lá é pequena. É pequena porque se quisesse mesmo olhar o lado do torcedor deles, eles teriam flexibilizado alguma coisa e conversado direito para ter o clássico. Então, eles não querem. Aí, se eles não querem, vocês têm que perguntar lá por que eles não querem. E se quiser abrir de novo, o nosso presidente vai decidir, é lógico, porque é ele que é o presidente. Mas, por mim, não teria mais, porque essa pessoa fica desrespeitando o Cruzeiro. Ele fica desrespeitando o Cruzeiro na rede social, coisa que a nossa administração, em momento nenhum, fez. A gente sabe o trabalho, o grande trabalho que o presidente lá está fazendo, mas eu sei também que ele não tem como segurar o dedo de ninguém no Twitter, né? Vocês falaram que considera essa eleição da federação ilegal. Por que vocês consideram isso? Aí o nosso advogado vai explicar. A gente entende que a eleição da federação ela foi ilegal, realizada de forma ilegal, e o Cruzeiro vai buscar o direito. Todos os jogos da agora para frente, se a lei permitir que o Cruzeiro não permaneça, não vá na reunião, principalmente quando o mando de campo não for nosso, eu acho, né, se eu não estiver enganado, que não precisa, não é obrigatório, nós não iremos. Nós não teremos nenhum tipo de relacionamento com a Federação Mineira, porque todo mundo sabe que eles são atleticanos e que eles decidem com a camisa, com o coração. E o Cruzeiro não quer isso, o Cruzeiro não quer vantagem, tanto que nós não vamos recorrer. A gente sabe que foi dado através de camisa, de time, e não vamos recorrer. O Cruzeiro não tem interesse em recorrer da decisão. Nós queremos que o clássico seja na paz e que vença o melhor em campo. Em relação à montagem do elenco, o Cruzeiro repôs praticamente todas as saídas. E aí, como a gente fiz até a pergunta para o Dodô, são 2 laterais esquerdos de alto nível. O Orejuela ontem foi bastante elogiado pela estreia que ele fez para fazer sombra ao Edilson. Rodriguinho aí para concorrer com o Thiago Neves, de repente até jogar os dois juntos, depende do que o Mano vai fazer. O elenco que vocês estão montando em 2019 é para brigar não apenas pelos mata-matas, mas também para ser campeão brasileiro? Vocês têm essa preocupação? A gente tem uma preocupação não só com o título do brasileiro. Foi pouco divulgado, mas o dinheiro da televisão agora, uma boa parte dele, se não me engano, o Gabriel Taquete que pode falar, né, que trabalha na emissora, acho que é 40%, né, Gabriel, que divide no final para os primeiros colocados. Então, quem tiver mais em cima vai ganhar mais dinheiro. Então, o Cruzeiro, por questão de orçamento, a gente tem essa preocupação também. Não só ser campeão, a gente sabe que não é fácil, mas ficar ali entre os 4. Quem fica entre os 4 tem uma receita melhor. E não é pequena, a diferença é grande. Isso é público, acho que está no site. Eu não lembro aqui de qual os números. Daí você já em outras entrevistas falou que o Cruzeiro conseguiu pagar 90 mil a 100 milhões, né? Desculpa. Milhões, da dívida. Que dívidas foram essas pagas pelo clube para amortizar essa dívida que o Cruzeiro acumulou durante esses anos? São dívidas emergenciais, né? É lógico que o Cruzeiro teve outras despesas e você não vai ter aí um abatimento real de 90 milhões porque o Cruzeiro teve outras despesas que poderia encerrar o ano com déficit, com lucro maior. Mas não é o que vai acontecer. Mas o presidente está preparando um plano de viabilidade econômica. Vamos apresentar para o Conselho agora, se não me engano, dia 11, onde o clube tem um projeto para poder equacionar essa dívida do Cruzeiro e dentro desse projeto até já diminuí-la. Porque o que o Cruzeiro não quer é ficar com esse problema aí. Sempre estoura uma dívida
de gestão anterior, inclusive que tem umas que não foram contabilizadas e que hoje que a gente fica descobrindo que existe a dívida. Então hoje nós temos essa dificuldade. Nós estamos reorganizando essa parte do clube e eu acredito que até início de março o Cruzeiro vai estar divulgando direitinho quanto que o Cruzeiro quitou da dívida e o projeto que o Cruzeiro tem, principalmente que nos preocupa muito, né? O conselheiro nosso sabe que é preocupante a dívida da FIFA. É muito preocupante, né? Eu fui presidente de um clube que foi rebaixado por questão de dívida e eles vêm e não tem Cruzeiro, não tem Flamengo, não tem Corinthians, eles vêm e aplicam sanção mesmo. Então é importante, né? O nosso presidente é economista, hoje mesmo ele está na CBF, está fazendo reuniões lá com direito de transmissões internacionais, no qual vai entrar um bom dinheiro aí para o clube. Então a gente tem esses projetos. E eu fico querendo dinheiro para trazer o jogador nosso, mas o presidente tem que pagar a dívida, então nós temos que dar uma desacelerada. Itaí, em cima disso aí, tem alguma dívida da FIFA que preocupe mais por agora, que esteja mais emergencial? Tem isso aí, inclusive, é público, né? Dentro daquele nosso dilema de falar a verdade, se você entrar no site, você vê pelo número de processo qual que vai vencer primeiro. A primeira agora é a do Atenas, que é do La Torre, depois, se não me engano, é do Tigres do México. Tem uma sequência que no próprio site da FIFA tem um espaço lá que qualquer um tem acesso, é público. Você falou que o Cruzeiro está tentando viabilizar a questão financeira para poder talvez contratar mais um jogador. O clube está próximo disso? Seria com a ajuda de um parceiro também, assim como foi com o Rodriguinho? Não está não, porque depois que eu li lá o Arthur Moraes, que eu cresci o olho e falei, isso é possível, porque o empresário é o mesmo, então há possibilidade, né, de fazer a contratação. Só que aquilo que eu falei para vocês, primeiro tem que viabilizar. Vocês não vão ver que o Cruzeiro ficou devendo o Rodriguinho, compra do Rodriguinho. Vocês não vão ver que o Cruzeiro ficou devendo compra do Dodô. Não vão, porque o Cruzeiro fez dentro de um planejamento financeiro que será executado rigorosamente. Tá aí. Falar um pouco sobre público no Mineirão. Vocês pensam em fazer algumas promoções para ter mais público no Mineirão, arrecadar mais, obviamente? E se tem algum tipo de conversa com esse novo governo do Estado, de repente para assumir o estádio ou tentar uma coisa diferente aí? Isso vai ter ainda, né? Não deu tempo ainda, o governo acabou de assumir, né? No meio de um terremoto, que o governador Zema assumiu, e o Cruzeiro vai procurá-lo para dar sequência a esse projeto. E o Cruzeiro quer repetir, né? Nós levamos mais de 1.100.000 torcedores, né, ao estádio nos jogos, somados nos jogos. É o que a gente quer repetir esse ano. A gente quer bater a casa de 1.200.000. Obrigado.